Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do ICP Responde, um vídeo feito para você. Mas antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você dar um toque no sininho, deixar o seu joinha e seguir o nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações quando os nossos vídeos forem postados. Ah, e não se esqueça, se você quiser participar, é só enviar a sua pergunta para teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza! Quem enviou a pergunta de hoje foi Jonatas Rodrigues, de Manaus, Amazonas. Ele pergunta: Professor, gostaria de saber se Sansão cometeu suicídio ao derrubar as colunas do templo, pois ele sabia que poderia morrer, ou se o seu ato não se classificaria como suicídio. Então, professor. Muito obrigado, Jonatas, pela sua pergunta. Não é só você que tem essa dúvida não, viu, Jonatas? Então vamos lá para a resposta. Primeiro, para quem não sabe, toda a história de Sansão está registrada no livro de Juízes. É o 7º livro da Bíblia. O primeiro, Gênesis, o segundo, Êxodo, terceiro, Levítico, quarto, Números, quinto, Deuteronômio, sexto, Josué e o 7º livro, Juízes. Nós chamamos, Jonatas, na teologia, este período de período teocrático, porque neste período o povo ainda não tinha um rei, a nação de Israel ainda não tinha um rei. O próprio Deus governava o povo. Por isso que nós chamamos desse período de período teocrático. Teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. Então o próprio Deus governava o seu povo. E por que Deus levantou estes juízes? São mais de 10. Inclusive tem uma juíza, Débora. E por que Deus levantava estes homens? Porque o povo desobedecia a Deus, o povo de Israel, a nação de Israel, desobedecia a Deus e aí passava a ser oprimido pelos inimigos. Então Deus permitia que se levantasse um opressor. São vários opressores e distribuídos na nação. Existem até períodos simultâneos, enquanto o inimigo atacava no norte, outro no sul, no leste, oeste. É um período muito turbulento. E quando o povo se arrependia dos seus pecados, voltava a buscar a Deus, pedia misericórdia para Deus, pedia um livramento de Deus, então Deus levantava um juiz. São mais de 10, como eu disse, tem até uma juíza, Débora. E a história de Sansão começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Vale a pena ler o relato. Tem filme também sobre a vida de Sansão, mas antes de ver o filme, leia o relato bíblico, é muito importante. O relato diz que o povo, Jonatas, estava sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus oprimem o povo durante 40 anos, olha, 40 anos. E Deus levanta então Sansão como libertador. Sansão julgou o povo durante 20 anos. Mas vamos para a resposta propriamente dita da sua pergunta, se Sansão cometeu ou não suicídio. Vamos ver o texto? Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Bem, então Sansão, ele tinha uma promessa de Deus condicional. Só para entender o que estava se passando, Jonatas, Sansão recebeu uma promessa. Na verdade foi a mãe de Sansão que recebeu esta promessa. Sansão ia livrar o seu povo. E para que ele efetuasse esse livramento, Deus deu para ele, para Sansão, uma força sobrenatural. Foi uma promessa condicional que Deus fez para a mãe de Sansão. Só lembrando, Jonatas, que na Bíblia nós encontramos 2 tipos de promessas: promessa incondicional e promessa condicional. O que é a promessa incondicional?
Por exemplo, quando Deus pede para Samuel ungir Davi como rei, quando Deus escolhe Davi como rei, Deus faz uma promessa incondicional. Ou seja, que da semente de Davi, que da dinastia de Davi viria o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Já para Sansão, a promessa foi condicional. Ou seja, ele não podia cortar o cabelo. Olha que interessante essa promessa. E ele, enganado por Dalila, contou esse segredo. Então foi traído pela sua própria mulher, que era uma mulher do povo filisteu. Veja que interessante. E aí tiraram o cabelo de Sansão e ele perdeu a sua força. Os filisteus pegaram Sansão, furaram seus olhos e prenderam Sansão. E quando eles estavam no templo do deus deles, o deus Dagon, que era o deus dos filisteus, festejando, começaram a zombar de Sansão. Então Sansão pede para que leve ele até as duas colunas que sustentavam o templo e fez essa oração, tá certo? Que eu acabei de ler. Então veja, Jonatas, se Sansão quisesse se matar, ele estava preso já há algum tempo, ele com certeza poderia ter feito isso se ele quisesse tirar a sua própria vida, mas ele não o fez. Então, se ele quisesse acabar com o seu sofrimento, da cegueira, da sua condição agora de escravo, aprisionado, como eu disse, ele poderia ter feito em outras ocasiões, tá certo? Outra coisa importante, Jonatas, que esta força que ele teve para derrubar as colunas do templo, foi Deus que deu para ele. Esta força veio direto de Deus. Mais um motivo para não concordarmos que ele tenha cometido suicídio. Esse detalhe é muito importante, viu, Jonatas? Porque a força veio de Deus. Ele, por si só, jamais conseguiria derrubar as colunas do templo, porque ele estava sem força, mutilado, eles furaram os olhos de Sansão, estava na condição de escravo. Então isso é importante, a força veio de Deus, tá certo? E por último, Jonatas, em Hebreus, no capítulo 11, Sansão aparece na galeria dos heróis da fé. Então veja, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quando faz o registro muito lindo no capítulo 11 de Hebreus dos heróis da fé, também contempla Sansão. Tá certo, Jonatas? Então, definitivamente, Sansão não cometeu suicídio. Mais uma vez eu agradeço pela sua pergunta, Deus abençoe sua vida e é com você, Janaína. Muito obrigada, professor. Agora você já sabe. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!